Na noite de Halloween de 1993, uma família a caminho de Cheyenne parou sua caminhonete no meio de uma estrada deserta, depois de ver uma menina de 10 anos andando sozinha. Eles ficaram alarmados com a visão da criança, vagando sem os seus pais no meio do nada e queriam ajudá-la. A criança estava vestida com uma fantasia de Halloween, um esqueleto para ser mais preciso, e mais tarde foi descrita à polícia como desorientada e confusa. Quando a família perguntou à criança o que ela estava fazendo sozinha na estrada, ela disse que estava tentando encontrar o caminho de volta para sua cidade natal, Ataraxia Springs. O pai da família tirou o seu mapa do carro, mas logo percebeu que não havia uma cidade como essa no Wyoming. Aquela criança, andando sozinha naquela fatídica noite de Halloween, era eu. Os eventos que descrevi estão bem documentados, e ninguém nunca contestou a maneira como fui encontrada. Mas, como acabei nessa estrada sozinha, isso nunca foi totalmente explicado. Não houve relatórios de crianças desaparecidas que se encaixassem na minha descrição, e eles nunca foram capazes de localizar os meus pais, embora eu lhes dissesse seus nomes completos e número de telefone. Tudo que eles tinham era a minha história sobre o que aconteceu naquela noite. Uma história a qual eles não conseguiam acreditar. No final, depois de vários anos de terapia, eu também não acreditei. Apenas aceitei o fato de que provavelmente eu tinha sido sequestrada por traficantes sexuais, ou talvez até mesmo nascido dentro deste tipo de destino horrível, e escolhi esquecê-lo e substituí-lo por minha própria versão da verdade. Me ensinaram que quando as memórias contradizem a realidade, devem ser as memórias que estão erradas, e não o contrário. Fazia sentido para mim, e lentamente cheguei a um acordo com o fato de que as minhas memórias da infância eram falsas. Não foi até a semana passada que eu tive motivos para revisitar essas minhas memórias, pois aconteceu algo que me fez duvidar do que todos aqueles anos de terapia me ensinaram. É por isso que decidi compartilhar a minha história mais uma vez, em parte para o meu próprio bem, apenas para tentar fazer as minhas memórias se fundirem com a realidade física da escrita, se é que isso faz sentido, e também para alcançar outras pessoas que possam ter experimentado algo semelhante e também possam estar agora se perguntando se aquela memória antiga e estranha delas poderia de fato ser algo real no final. Alguns dos detalhes dessa história são baseados no diário que escrevi depois de ser encontrada, mas ainda me lembro vividamente da maior parte de tudo o que aconteceu. E eu me lembro de Ataraxia Springs. Ela foi construída em torno de um antigo sanatório para tuberculosos que havia sido fechado após a descoberta dos antibióticos no final dos anos 20. Esse detalhe foi implantado em nossos cérebros na escola, já que a nossa cidade levava muito a sério a própria história. O sanatório tinha sido construído do outro lado do lago, ao lado da cidade, onde ainda permanecia de pé. As crianças mais velhas tinham muitas histórias de fantasmas sobre o prédio em ruínas. Histórias que adoravam contar ao redor da fogueira na margem do lago, com o sanatório Ataraxia lançando a sua sombra assustadora sobre as águas do outro lado do lago. Meus pais, não meus pais adotivos, mas os que nunca foram encontrados, foram bons para mim e minha irmã mais velha. Eles nos deram uma infância feliz em um bairro agradável e, pelo que me lembro, se é realmente uma lembrança, nada até então havia sido algo fora do comum.
Não até aquela noite. O Halloween era um grande negócio em nosso bairro e todos sempre tentavam superar uns aos outros com as suas fantasias. E este ano não foi diferente. O ar estava cheio de emoção e eu realmente amei o traje de esqueleto que meu pai havia comprado para mim. Minha irmã era um pouco velha para a brincadeira de gostosuras ou travessuras, mas ela havia prometido fazer isso comigo, para que nossos pais pudessem ficar em casa e distribuir doces para as outras crianças, e provavelmente ter também algum tempo para si mesmos. Estava tudo indo bem, até que os amigos do punk rock da minha irmã apareceram em suas bikes. Eu os odiava. Eles eram o Ryan, Johnny e a Ashley. Eles davam uma má reputação ao bairro, ou assim todos pensavam, e sempre me provocavam. Ryan gritou para minha irmã: Ei, Marjorie! Você está tomando conta dela logo hoje à noite? Ryan continuou e disse que eles estavam indo para o sanatório. Não me lembro exatamente quais palavras ele usou, mas ele disse algo sobre ser a noite perfeita para isso, e que era uma pena que ela tivesse a minha amarrada em seu tornozelo como se fosse uma bola de ferro. Eu já estava ficando temerosa, olhando para suas bikes altas no final do beco sem saída, porque eu sabia o que estava por vir. Olhei para minha irmã e agarrei a sua mão. Naquela época eu pensava nela quase como uma adulta, embora ela fosse apenas uma adolescente. Ela hesitou e houve algumas discussões, até que foi decidido que ela me levaria com eles. Vamos, Melissa, o que pode acontecer de ruim? Vai ser divertido para você também, assim como uma das aventuras dos seus filmes favoritos. Ela disse isso olhando para mim, enquanto meu coração se afundava na minha barriga. Eu disse que não, mas ela me disse para eu não ser uma bebê chorona. Ela não queria perder a aventura com a sua amiga ou algum tempo junto com Ryan. Eu era um incômodo, e embora minha irmã tentasse me convencer de que também seria divertido para mim, eu me sentia como um estepe naquele grupo. Minha irmã me deixou com seus amigos por alguns minutos enquanto ela se esgueirava na garagem para pegar a sua bicicleta, e isso pareceu horas para mim. Ryan acendeu um cigarro com seu zipo. Eu não consegui entender o que a minha irmã viu nele. Com o seu moicano preto, botas de combate, jaqueta de couro com um foda-se pintado nas costas, ele parecia mais com um vilão dos filmes da Disney do que com um príncipe. Minha irmã não era nada parecida com ele. Ela era uma das garotas populares da escola, que todo mundo amava e com quem aspirava a se tornarem parecidas. E na minha cabeça, na época, simplesmente não compreendia como alguém tão doce quanto a minha irmã poderia ter uma queda por alguém como Ryan. Isso me enfureceu. Eu queria correr para casa e contar tudo para minha mãe, mas sabia que isso só levaria a uma briga feia. Minha irmã me colocou na traseira de sua bicicleta e me disse para segurá-la. Nós pegamos o atalho pela floresta, o que significava um passeio mais acidentado. O sol já estava se pondo, e quanto mais se aproximava do crepúsculo, mais rápido meu coração batia no peito. As risadas do grupo ecoavam entre as árvores, como se fossem hienas caçando. E eu estava tão brava com a minha irmã, mas também comigo mesma, por deixá-la me levar junto. A água do lago estava parada essa noite, refletindo as nuvens escuras no céu. E eles deixaram suas bicicletas na margem. Marjorie agarrou a minha mão e seguiu os outros até a velha casa de barcos na beira da praia. Tentei não olhar para o outro lado do lago, onde o sanatório se erguia acima da copa das árvores, como um castelo maligno de algum filme de terror.
Havia um velho barco a remo dentro da casa de barcos, e um vento estava se formando, criando pequenas ondas que batiam contra a lateral desse barco. Senti um nó na minha garganta. A água não era o meu elemento. Eu sabia nadar, mas se eu não conseguisse tocar o fundo com os pés, eu entrava em pânico. Então, me sentar em um frágil e velho barco a remo com um bando de desajustados não me parecia algo bom para se fazer. Segurei a jaqueta da minha irmã o mais forte que pude. Ryan chutou o barco para fora da casa de barcos e pegou os remos. Não havia muito espaço, e toda vez que o barco balançava, eu fechava os olhos e ficava em uma tensa antecipação de um desastre. Os amigos de Marjorie me provocaram quando viram como eu estava com medo, especialmente a Ashley. Muitas crianças se afogaram nesse lago. Sabia que há uma coisa vivendo aí no fundo que se alimenta de garotinhas como você? Vamos torcer para que ela esteja dormindo essa noite. Minha irmã respondeu. Ah, não seja má. Eu não acredito em nenhuma dessas histórias. Johnny disse. Mas algumas coisas estranhas acontecem nessa área. O meu pai me disse que um casal desapareceu na margem do lago há uns 20 anos atrás. Eu não queria ficar ouvindo sobre isso. E ele parecia sério, não como se estivesse brincando. Daí olhei para minha irmã para ver se ela acreditava nele, mas não tinha como saber isso apenas olhando para a cara dela. Então o Johnny continuou. No final, eles nunca foram encontrados. Ryan comentou com um sorriso. Talvez eles tenham decidido abandonar esse saco dessa cidade. É uma possibilidade, mas o desaparecimento deles não é a coisa mais estranha sobre isso. Enquanto procuravam pelo casal, eles encontraram um cara velho e pelado vagando pela floresta que alegou que ele era o sujeito que havia desaparecido. Ele foi levado como suspeito, já que era muito velho para ser aquele cara, e eles nunca obtiveram nenhuma resposta dele. O sujeito se enforcou em sua cela antes que pudessem interrogá-lo. Meu pai foi quem o encontrou pendurado em cima do beliche. Enquanto eles conversavam, nós chegamos ao outro lado do lago, logo abaixo do sanatório. Cheirava a algas velhas e ovos podres. Juncos em decomposição estalavam sobre os nossos pés quando nós desembarcamos, e alguns patos voaram para longe, assustados com a nossa presença. Eu segurei mais forte a mão da minha irmã. O céu estava coberto de nuvens pesadas, e o estrondo ecoou por ele. Esta era a primeira vez que qualquer um de nós havia pisado do outro lado do lago. E eu pude ver que a minha irmã estava com medo também. Embora ela tentasse esconder isso atrás dos seus sorrisos exagerados para o Ryan, que acendeu outro cigarro. Vamos? Eu sempre tive curiosidade sobre esse lugar. Nós o seguimos por uma estrada coberta de mato. Daí notei que algo farfalhava nos arbustos. Daí perguntei à minha irmã o que era, esperando que ela acalmasse os meus nervos. Mas o Ryan respondeu. Tem carniçais escondidos lá, então não chegue muito perto. Minha irmã disse. Não dê ouvidos a eles, são apenas pássaros. Mas eu já estava apavorada. Não eram apenas os barulhos assustadores, mas era toda a atmosfera em torno daquele lugar. Simplesmente aquilo lá não parecia algo certo. Algo no ar parecia estranho. Coisas comuns pareciam estranhamente desconhecidas, como as folhas no chão que pareciam muito grandes e as árvores muito altas e o céu muito cruel. O pátio do sanatório estava coberto de cascalho, mas havia alguma grama morta que havia brotado aqui e ali. Lentamente, nós nos aproximamos das escadas para a entrada. Não podemos voltar agora. Nós temos que entrar. Eu perguntei isso à minha irmã sussurrando. As portas estavam trancadas. Ryan puxou-as com toda a força que podia,
esperando que as portas velhas não tivessem chance contra a sua força. Mas elas não se moveram nem um centímetro. Isso me deixou aliviada, mas Ryan continuou implacável. Ele insistia em tentar encontrar outra maneira de entrar no prédio. Andamos ao redor do prédio, lutando contra o terreno cheio de arbustos, até encontrarmos uma pequena porta enferrujada do outro lado. E, para a minha grande decepção, ela estava aberta. Assim que fechamos a porta atrás de nós, o trovão lá fora se intensificou e, um instante depois, uma chuva forte batia na porta. Ryan acendeu seu zipo, revelando um pequeno corredor dentro de um grande porão. O ar frio cheirava a mofo e havia pichações nas paredes, datadas de muito tempo pela aparência delas. Ryan moveu lentamente o seu isqueiro pela parede, lendo um texto que havia sido pichado nela com uma cor vermelho-sangue. Se você fechou a porta, já é tarde demais. Johnny perguntou. O que isso deveria significar? Ashley, assustada pela primeira vez essa noite, tentou abrir a porta novamente, mas a porta nem se moveu. Vamos, gente, eu não consigo abrir. Me ajudem, ok? E ela falou isso como se, de repente, ela sentisse realmente algum tipo de perigo. Ryan e Johnny juntaram-se a ela, mas por mais que tentassem, a porta permanecia fechada. Eu olhei para minha irmã e falei: Marjorie, o que está acontecendo? Eu estou com medo. Eu não sei, eu... Então, Ashley gritou. Isso foi aberto só uns instantes atrás. Todos estavam pirando, gritando uns com os outros, até que Ryan levantou a voz. Isso é o suficiente! Parem! Ele fez uma pausa para se certificar de que todos estavam calados. Vamos apenas encontrar um caminho até a entrada principal e sair por lá. Na pior das hipóteses, nós escalamos uma das janelas. Jesus Cristo, relaxem. Minha irmã relaxou o seu aperto em volta da minha mão, claramente acalmada pelas palavras do Ryan. Tenho um mau pressentimento sobre esse lugar. Eu não sei como, mas isso está enchendo a minha cabeça como um maldito tsunami. Essa sensação estranha de... Não sei, é uma sensação assustadora. Disse Ashley. De pavor? Eu também senti isso. Minha irmã perguntou com a sua voz trêmula. Vocês estão ficando nervosas por nada. Disse Ryan. Com essa eu não aguentei e abri a boca. É tudo culpa sua. Você não deveria nos dizer o que fazer. Essa foi a sua ideia estúpida. Cala a boca, Melissa. Disse a minha irmã, corando de vergonha. Cala a boca o quê? Mamãe está certa. Os seus amigos têm uma péssima influência sobre você. Cala a boca! Meu Deus, Melissa, ela só está com medo. Está tudo bem. Disse Ryan, gracejando. Mamães são um saco. Eu odeio a minha. Ela sempre está me dizendo o que fazer, como me vestir, o que pensar e outras chatices. Acrescentou o Johnny com um sorriso, mas ainda assim abalado como o resto de nós. Eu cruzei os braços com raiva das atitudes deles, que claramente nos colocaram em problemas, e respondi: Bem, se você ouvisse a sua mãe, talvez você não tivesse ficado preso aqui, não é? Nós não estamos presos. Ryan disse isso enquanto liderava o caminho pelo corredor escuro. Parecia que andamos pelo porão por mais de 1 hora, sem encontrar uma escada, e quando encontramos uma, ela não levava ao andar principal, mas sim ao andar acima dele. Isso não fazia sentido. Chegamos a uma enfermaria cheia de camas velhas. As janelas eram grandes e muito altas para que qualquer um de nós pudesse alcançá-las. Nesse sentido, a sala me lembrou a igreja no centro da nossa cidade. As janelas vibravam a cada relâmpago lá fora.
Johnny apontou para uma das camas que, ao contrário das outras, não estava vazia. Nós nos aproximamos cuidadosamente. Minha irmã cobriu meus olhos quando chegaram perto o suficiente para verem o que era. Mas as suas vozes assustadas e os gritos de Ashley me disseram tudo o que eu precisava saber. Ela deve estar morta há décadas. Quero dizer, olha isso, o corpo está mumificado. Disse Johnny. Oh, meu Deus! Ela está usando meu relógio. Era Ashley assustada. Seu relógio? Isso é só uma coincidência. Quero dizer, isso é Disse o Ryan, mas ele foi interrompido pela Ashley. O que isso significa? Por que inferno ela está usando meu relógio? Nós precisamos sair daqui. É uma pessoa morta, nós precisamos ligar para... Disse a minha irmã. Onde foi parar a parte inferior do corpo? Parece que foi rasgado. Perguntou o Johnny. Não, não, não. Isso não é coincidência. É o meu relógio. Choramingou a Ashley. Mas você ainda está usando ele, sua trouxa. E a Marjorie está certa. Eu acho que nós precisamos relatar isso. Disse o Ryan. E saímos da sala, todos assustados até os ossos. Eu sei que eu estou usando o meu relógio, mas o relógio com ela tem exatamente a mesma rachadura no vidro que o meu. Eu sei que isso não faz nenhum sentido, mas aquela ali é a porra do meu relógio. Ashley chorava, se segurando em Johnny. O que isso significa? Isso não significa nada, é apenas uma merda de uma coincidência. Respondeu o Ryan. Continuamos tentando encontrar uma saída, mas o interior do prédio parecia um labirinto. Minhas pernas doíam depois de andar tanto, e logo outro terror foi despertado na minha mente e se espalhou pela minha pele na forma de um calafrio. A essa altura, imaginei que nossos pais deviam ter começado a se preocupar e talvez até terem saído para nos procurar. Eu me senti mal por ter desobedecido a eles e fiquei com medo de algum castigo, mesmo que eles provavelmente me deixassem nele só por uma semana. Se eu soubesse que nunca mais os veria novamente, provavelmente teria sentido algo completamente diferente sobre isso. Descansamos um pouco dentro de uma pequena biblioteca que devia ter sido usada pelos pacientes no passado. As prateleiras ainda estavam cheias de livros, mas todos se deterioraram ao longo das décadas. Eu me sentei ao lado da minha irmã, no que antes havia sido um divã de luxo. Nós estamos em perigo? Nós vamos morrer? Eu perguntei. Não. Pode parecer assustador aqui, mas não há ninguém que possa fazer mal para nós. Nós só precisamos encontrar uma saída. Minha irmã respondeu. O que é isso? Ashley disse, agora um pouco mais calma do que antes. Isso é lindo. Ela afastou um jornal do chão e pegou uma esfera dourada do tamanho de uma bala de canhão. É bem pesado. Se for ouro de verdade, deve valer uma fortuna. Todos nos colocamos ao redor dela e observamos nossos reflexos na superfície brilhante da esfera, paralisados por sua beleza e perfeição. Foi quando ouvimos esse estrondo no corredor do lado de fora da biblioteca, seguido por um som de raspagem, como se algo grande estivesse sendo arrastado pelo chão. Eu congelei de medo quando ouvi o que estava se movendo em nossa direção. Que diabo é isso? Disse Johnny. Ryan, vai lá e dá uma olhada. Ryan hesitou, incapaz de decidir se deveria ser corajoso ou ouvir os seus instintos. Ele deu à minha irmã uma rápida olhada e ela balançou a cabeça, como se dissesse para ele não ir. O som mais horrível que eu já tinha ouvido
veio do que quer que estivesse deslizando pelo corredor. Parecia um pombo enorme, mas também a risadinha de uma bruxa velha. Cara, me desculpe, mas de jeito nenhum eu vou lá fora, disse Ryan. Nós nos retiramos para a sala ao lado, uma sala de recreação com uma mesa de bilhar. Ashley ainda segurava a esfera de ouro em suas mãos. Outro estrondo do lado de fora, e parecia que a porta e algumas das paredes da biblioteca haviam sido completamente destruídas. Os arrulhos e risadinhas se intensificaram. Havia excitação por trás disso. O mesmo tipo de excitação que você esperaria de uma bruxa faminta em um conto de fadas que está prestes a se deliciar com uma criança inocente. Estávamos todos nós atrás do Ryan, olhando para a biblioteca, quando uma sombra apareceu no chão, seguida por uma enorme mão cinzenta com unhas pretas parecidas com garras. Todos nós gritamos juntos e nos encostamos na mesa de sinuca, mas não havia para onde correr. A mão se prendeu às tábuas do piso e arrastou o corpo ao qual ela estava presa para mais perto do nosso quarto. Eu estava com tanto medo que meus joelhos estavam tremendo. O som ameaçador era tão alto agora que eu tive que colocar meus dedos trêmulos em meus ouvidos. Minha irmã repetia fervorosamente as orações que ela repetia com relutância na igreja, e havia lágrimas em seus olhos. Foi quando outra mão gigante surgiu, arrastando seu corpo para mais perto de nós. Mas ele ainda não era visível fora da nossa sala. Me ajuda! Disse Ryan. Ele pegou alguns livros do chão e os incendiou com seu isqueiro. Johnny juntou-se a ele, e tenho certeza que minha irmã também teria ajudado, mas ela tinha que cuidar de mim. Ashley largou a esfera e se escondeu atrás da mesa de sinuca, chorando histericamente, enquanto lentamente o monstro se arrastava para o nosso campo de visão. Minha irmã soltou um grito gutural. Eu queria desviar o olhar, mas estava paralisada de medo. Então a criatura nos encarou. Ela não era nada mais do que uma cabeça gigante, que se puxava para a frente com seus longos braços que saíam de suas têmporas. Ela tinha longos fios de cabelo preto e um nariz comprido e torto acima de sua boca aterrorizante. Isso já era o suficiente para torná-la a coisa mais terrível que eu já havia visto, mas o que a tornou ainda pior foram os olhos. 2 esferas douradas enormes e inexpressivas. Podíamos ver nossos próprios reflexos nelas. A criatura fez um barulho estranho e lambeu os lábios cinzentos com a língua preta. Ela estava prestes a enfiar os braços por dentro da batente da porta e arrebentar com ela, quando Ryan e Johnny começaram a jogar os livros em chamas na criatura. Ela recuou, gritando como um bebê enorme. Vamos lá! Chamou Ryan. Minha irmã me pegou em seus braços e passamos correndo pelo monstro, enquanto ele ainda estava se desviando das chamas. Mas para Ashley era tarde demais. No momento em que ela tentou passar pela porta, ela foi agarrada pelas pernas e puxada para dentro da boca do monstro. Ela gritou por ajuda em um estado de pânico absoluto. Dentes afiados e grandes cortaram as suas pernas, e o barulho que eles fizeram ao esmagar os ossos foi de gelar o sangue. Johnny deu um passo à frente e agarrou as mãos de Ashley. Ele puxou ela até que os fios de carne ainda presos às pernas dela se separaram. Nós a arrastamos para o corredor, deixando um rastro de sangue no chão, e retornamos para a outra ala. Ryan e Johnny a colocaram em uma cama. Ela estava viva ainda, e os velhos lençóis rapidamente ficaram vermelhos com o sangue que escorria da sua cintura.
Estamos de volta. Viu? Você pode ver. Você pode ir. Vai. Não, nós vamos levar você para o hospital. Johnny chorava ao lado da cama, enquanto o arrulho começou a ecoar pelo corredor. Não. Esse é o fim para mim. Eu te amo, agora vai. Johnny beijou o rosto dela enquanto ela perdia a consciência. Não, eu também te amo. Eu sinto muito, mas a coisa está quase aqui, nós temos que cair fora. Disse minha irmã. O monstro cuspiu algo que caiu com um estrondo do lado de fora da porta. Era uma dessas esferas douradas. E ele parecia faminto. Nós corremos por nossas vidas. Por mais corredores, mais escadas, mais enfermarias e escritórios, mas sempre sem saída. E por mais impossível que pareça, o prédio era maior por dentro do que por fora. O arrulho morreu atrás de nós. Nós desaceleramos e minha irmã me colocou no chão e me deixou andar sozinha. Ela estava cansada demais para me levar mais longe. Esse lugar não tem fim. É um pesadelo. Ele não tem fim. Aquele texto na parede estava certo. É tarde demais para nós. Nós estamos apenas correndo em círculos e voltando no tempo. Meu Deus, Ashley, será que foi realmente ela quem nós vimos mumificada? Falou Johnny. Existe uma saída. Nós só não encontramos ela ainda. Respondeu Ryan. O que tem de errado com esse lugar? É como se as leis da natureza não se aplicassem aqui. E aquela coisa horrível lá atrás. Será que há mais delas? Aquilo deve ter saído do inferno. Ele cuspiu uma daquelas bolas, você viu isso? Disse minha irmã. O inferno fica aqui na terra. Falou Ryan, tentando acender um cigarro, mas as suas mãos tremiam demais. Aquelas esferas douradas pareciam com os olhos dele. Talvez sejam olhos também. Então ele as cospe para ver mais longe. Você sabe, ele apareceu quando encontramos a primeira delas e a acelerou depois de cuspir a segunda. Eu gritei. O que é isso? Insetos! Olha, em torno dessa rachadura! Eu respondi enquanto centenas deles estavam rastejando em torno de uma rachadura no chão. Pequenos besouros pretos com manchas verdes nas costas, e eu realmente odiava insetos. Está tudo bem, só não pise neles. Disse minha irmã. Eu nunca vi esse tipo de inseto antes. Eu respondi. Seguimos em frente até chegarmos a uma piscina vazia. Várias esferas douradas estavam no fundo dela, brilhando com o estranho luar que entrava pelas janelas do outro lado da sala. O arrulho fraco começou assim que nós as vimos, e agora ele estava vindo de várias direções diferentes. Eu chorei, mas não por causa dos arrulhos. Eu estava vendo algo no canto do teto, uma sombra negra que lentamente se desdobrava. Tem mais dessas cabeças por aqui. Vocês conseguem ouvir? Disse Johnny. Que merda é aquela? Falou Ryan assim que viu a sombra. Uma perna após a outra se estenderam para fora das sombras, até que 8 longas e monstruosas pernas apareceram, trazendo para fora um corpo como o de uma aranha enorme. Corremos ao lado da piscina para chegar à saída do outro lado da sala, mas a aranha rapidamente desceu do seu esconderijo para o chão e continuou em nossa direção. As pernas dela não estavam presas realmente a um corpo próprio, mas às costas do que parecia ser um corpo humano em decomposição. Eu gritei para minha irmã me pegar, mas não havia tempo para isso. Eu tinha que correr, mais rápido do que eu já tinha corrido antes em toda a minha vida. Puta merda!
Ah, Deus, não! Gritou Johnny quando ele percebeu que a aranha estava prestes a me perfurar com uma de suas pernas quando nós passamos pela porta, que felizmente era pequena demais para a aranha passar. Puta merda, essa foi perto! Ryan disse enquanto corríamos para longe da piscina. Não, não, não! Como isso é possível? Não pode ser! Johnny falou com lágrimas se formando em seus olhos. Pelo menos escapamos disso a tempo. Vamos torcer para não acabarmos de volta na... Ryan não conseguiu terminar a frase, sendo interrompido por Johnny. Não é isso. O corpo. O cadáver preso naquelas pernas desgraçadas. Ele estava usando a minha jaqueta. Oh, meu Deus, não. Johnny chorava agora. Talvez isso não tenha que acontecer. Talvez nós possamos evitar isso. Minha irmã o tentou consolar. Isso não funcionou tão bem para Ashley, não é? E além disso, como você evita algo assim? Não sabemos nem como isso poderia acontecer em primeiro lugar. Se acalme. Vamos manter o foco no aqui e agora, ok? Eu estou sentindo uma brisa. Vocês também estão sentindo isso? Ryan estava certo. Todos nós sentimos. E imaginando que era a brisa proveniente de uma saída, nós corremos na direção da sua fonte. Mas não era uma saída. Pelo menos não a que nós estávamos procurando. Nós chegamos a uma grande varanda com portas abertas, com a vista para uma paisagem inimaginável. Eu te disse, nós estamos no inferno. Minha irmã disse isso enquanto todos nós observávamos à nossa frente uma paisagem feita de carne e ossos vivos que se estendia até o horizonte sob um céu avermelhado. O próprio chão se movia como se respirasse, e as árvores sem folhas moviam seus galhos como tentáculos. Criaturas enormes andavam pela superfície, lutando entre si, e pássaros descarnados gritavam acima de nós. Um forte cheiro de carne podre e enxofre encheu os ventos quentes. Lentamente, uma massa gigante de gás escuro e nuvens violetas subiu ao céu, obscurecendo o sol. E os monstros, esses uivaram, excitados ao observarem isso. Eu não sei sobre o inferno, mas definitivamente isso aqui não é a Terra. Ryan disse isso enquanto milhões de insetos surgiram de grandes poros do solo, fervilhando em um enxame em torno da colossal massa de gás subindo ao céu. Alguns deles pousaram na varanda. Eram o mesmo tipo de besouros que nós tínhamos visto anteriormente. Então, Johnny espirrou, seguido pelo que parecia ser um tipo de ataque de pânico. Porra! Ele rastejou para dentro do meu nariz! Sério? Ryan perguntou. Eu ainda posso sentir ele rastejando por dentro. Me ajuda, por favor. Eu acho que ele está comendo por dentro do meu nariz. Implorou o Johnny enquanto ele tentava suar o inseto para fora. E ele também parecia estar ficando tonto. Vamos voltar para dentro, disse Ryan, embora nós já estivéssemos correndo de volta para dentro. Não avançamos muito até Johnny cair no chão, convulsionando e espumando pela boca. Minha irmã me puxou, me afastando dele, sabendo muito bem o que estava prestes a acontecer. Mas Ryan sentou-se ao lado de Johnny e tentou ajudá-lo da maneira que podia. Mas não parecia haver esperança para Johnny. As convulsões se transformaram em espasmos em suas costas. Ryan se levantou, pálido ao ver o seu melhor amigo tremendo incontrolavelmente na frente dele. Após cerca de 1 minuto mais ou menos, as convulsões pararam repentinamente, e Johnny abriu os olhos, ainda um pouco grogue. O que aconteceu? Por que eu estou no chão? Você tá bem, cara? Eu achei que você ia morrer, disse o Ryan sorrindo. Minha irmã não estava convencida ainda de que o Johnny estivesse realmente bem e deu alguns passos para trás comigo. Sim, eu estou me sentindo bem, mas... Uau, isso foi uma loucura!
Johnny respondeu, sorrindo de volta e tentando ficar de pé novamente, quando um choque repentino se espalhou pelo seu corpo. Não! Não! Ele gritava. Ele tocou suas costas. Elas estavam cobertas de sangue. Ele gritou novamente, muito mais alto agora. Eu ouvia sua jaqueta sendo rasgada por dentro e uma perna de aranha viscosa crescer de suas costas. Ele nos implorou para ajudá-lo enquanto seu rosto se contorcia de dor, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ryan recuou para minha irmã, agarrando a sua mão. O processo foi rápido. Uma perna atrás da outra disparou das costas de Johnny enquanto ele gritava. Ele tentou rastejar para longe, mas as pernas não o deixavam. Em vez disso, elas se levantaram, carregando Johnny acima do solo. Me ajuda! Ele disse quando as pernas começaram a se afastar, o levando. Não! Não deixa acontecer, por favor! Me ajuda! As pernas se afastaram, o levando, e nenhum de nós se atreveu a fazer nada. Ainda estou vivo! Tem que haver um jeito! Gritou ele. As pernas subiram pela parede e desapareceram por outro corredor. Não! Ouvimos Johnny gritando enquanto ele lutava, tentando inutilmente se agarrar à parede com as suas unhas. Por favor, não! Ficamos paralisados em nossos lugares até que os seus gritos sumiram completamente, nos deixando com um leve eco dentro de nossas mentes das suas últimas palavras entre soluços. Mãe, eu estou com medo. Mãe! Foi só quando o som do arrulho aumentou que começamos a nos mover novamente. Ficar parado era uma sentença de morte naquele lugar. Minha irmã me manteve perto dela e ela ficou perto do Ryan. Chegamos a uma pequena sala com um velho piano encostado em uma das paredes. Era um beco sem saída, mas parecia haver algo atrás do piano que minha irmã insistiu em investigar. Uma luz, brilhante e quente como raios do sol, iluminava parte de trás dele. Minha irmã se encostou à parede e olhou tentando ver o que era. É uma saída. Eu não posso ver onde isso leva, mas o ar cheira como se fosse o do lado de fora. Oh, sério, nós podemos sair daqui! Eu disse isso com a felicidade já se espalhando pelo meu corpo. Algo pesado caiu contra o chão do lado de fora da sala e rolou parando em frente à porta. Meu alívio foi imediatamente substituído pelo pavor. Era uma das esferas douradas. Me ajuda a mover o piano. Agora, Ryan! Eu olhei para ele se esforçando para arrastar o piano. Por sua vez, o monstro se arrastou cada vez mais próximo de nós, enquanto ria e arrulhava cada vez mais alto. Eu gritei quando ele apareceu na porta à minha frente. Ryan e minha irmã usaram toda a sua força para empurrar o piano até a porta, a bloqueando. Mas isso não duraria muito, só o suficiente. Minha irmã voltou correndo para mim, mas Ryan não teve tanta sorte. O monstro o alcançou por cima do piano com seu longo braço e o agarrou. Ele não tinha muito tempo para falar, e ele sabia disso. Ele escolheu as palavras que talvez nunca tivesse dito antes para minha irmã. Eu te amo, Marjorie! Eu olhei para minha irmã com seus lábios trêmulos em uma tentativa de evitar a visão dele sendo puxado para o corredor e comido. Mas eu ainda podia ouvir isso, alto e claro. O buraco na parede não era tanto um buraco, mas sim uma fenda instável na realidade. Havia uma floresta do outro lado, mas apenas por alguns segundos antes de se transformar em um deserto, que por sua vez se transformou em uma praia.
O monstro do lado de fora empurrou o piano para dentro da sala. Não havia tempo para pensar. Minha irmã me pegou e me jogou pela fenda. Eu aterrissei no chão de uma floresta, mas não na que tínhamos visto no início, porque essa floresta estava escura. Eu me voltei e vi a fenda flutuando no ar, e minha irmã estava prestes a pular por ela. Foi quando a mão do monstro se estendeu na sua direção e quando a fenda desapareceu no ar. Eu cambaleei pela floresta até chegar à estrada, tentando encontrar o caminho de volta para Ataraxia Springs. O resto é história. Como eu disse, ao longo dos anos eles me convenceram de que a minha história não passava de uma memória fabricada, feita em uma tentativa subconsciente de lidar com algum trauma. Mas algo aconteceu, e agora eu acho que a estratégia de enfrentamento pode ter sido justamente eu me deixar convencer de que isso nunca aconteceu. Semana passada eu recebi uma carta. Não foi enviada pelo correio, mas é entregue por um homem de meia idade que alegou tê-la encontrado entre as coisas da sua tataravó em algum lugar de Paris. Eu me sentei à mesa da cozinha e olhei para o envelope. Estava escrito nele: para ser entregue à minha irmã, Melissa Johansson, caso ela seja encontrada depois de meu falecimento. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Era datado de 1870. E lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia a carta. Contava a história de uma adolescente que apareceu misteriosamente em Wyoming em 1889, alegando vir de uma pequena cidade chamada Ataraxia Springs. Ela passou a viver uma vida aventureira e gratificante. Sobreviveu a 2 guerras mundiais e viu a civilização passar de cavalos e carruagens a homens pousando na lua. Ela se casou, teve um filho a quem chamou de Ryan e passou o resto da sua vida na Europa. Ela era conhecida por procurar a sua irmã, disse o homem, mas ela nunca contou isso a ninguém. Eu pensei que poderia ser uma ficção ou resultado de alguma doença mental que ela escondia, mas quando eu encontrei velhos relatos de uma jovem no Wyoming dizendo às pessoas que ela veio de uma pequena cidade conhecida como Ataraxia Springs, eu pensei, coincidência? Pode ser. Até agora eu estava chorando, mas eram lágrimas agridoces. Isso significava que eu nunca mais veria Marjorie novamente. Mas também isso significava que ela sobreviveu àquela noite horrível e que no final ela viveu uma boa vida. A carta terminava assim: todos esses anos e eu ainda penso em você todos os dias. Eu sinto a sua falta. E entre soluços eu sussurrei: também sinto a sua falta.